novamente juntos na leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Hoje, o capítulo 15, A Cidade da Justiça, primeira parte, porque sendo um capítulo muito longo, vamos novamente dividir. Quando alguém elege trabalhar na vinha do Senhor, não mais dispõe de hora vazia, nem desencanto no serviço, porque tudo são oportunidades de reflexão e aprendizagem. No reduto onde estagiávamos, jamais falta ensejo de ajudar. As criaturas estão sempre em processos de aprendizagem variada, não lhes sendo poupadas as mais diversas experiências que contribuem para a sua evolução. Posteriormente, as comunicações mediúnicas já relatadas, quando foram atendidos o anão, o senhor bispo, recebemos instruções dos programadores das atividades fundamentais para estudarmos as possibilidades de uma visita às furnas, onde se refugiavam os espíritos denominados justiceiros. A localização era conhecida pelo irmão Spinelli e principalmente por Eurípides Barçanufo, situando-se em região pantanosa, próximo a uma cadeia de montanhas muito conhecidas. Pela manhã, em nosso setor de trabalho, reunimos-nos e o mentor apresentou uma planta cuidadosa da referida comunidade. Através de um projetor de imagem, observamos, fascinados, os desenhos vivos da localização, ao mesmo tempo, a movimentação que dava vida aos gráficos muito bem delineados. O pântano imenso, todo coberto de vegetação espessa e parte descoberto, onde flutuava uma espuma escura e putrefata. Era espantoso pelo espantar do ambiente, pelo empestar do ambiente, como uma árvore escura compacta exalando odor pútrido. Era antecipado por um charco lodacento e pestilencial, em pleno coração de uma floresta sujeita às marés que traziam lixo e cadáveres de animais, tornando a região portadora de terrível podridão. Aves de hábitos necrófagos e de tamanho exagerado voavam em volta, crocitando ameaçadoramente numa região sombria na qual não penetrava a luz solar. Seres disformes, ligeiramente parecidos com biotipos primitivos e peludos, segurando pedaços de madeira, rondavam a periferia com o exterior na condição de guardas ou vigias. Sons estranhos, fúnebres, surgiam e desapareciam em espocar de trovões antecipados, de relâmpagos e raios que rasgavam a treva e pareciam fender o solo, sacudido pelo seu impacto. Era semelhante ao período dos primeiros hominídeos, Homo erectus, mais símios que humanos. Ainda arqueados, gesticulavam com todo o corpo, sem poderem articular sons que correspondam à comunicação verbal. Aguaceiros constantes e gelados tombavam sobre a temerária região, tornando fantasmagórica e diluviana toda a área. Essa era a visão da planta apresentada no seu aspecto real, embora no exterior físico essas características permanecerem com aspecto tenebroso. O benfeitor explicava que a construção multissecular fora aproveitada em razão das condições geográficas primitivas e durante séculos, desde o período das invasões bárbaras, e foi sendo ampliada e trabalhada para os fins hediondos de que seria dedicada. Ele está fazendo descrição de um local de treva, um lugar de atividades nefastas para o planeta Terra, certo? Umbralino. Seguindo, é provável que na extraordinária obra de Dante Alighieri, Virgílio houvesse conduzido o poeta, em desdobramento parcial pelo sono, a região semelhante na face da Terra, que detém número considerável de diversas partes do planeta, dando lugar à conceituação tenebrosa do inferno. O objetivo era encontrar um ponto frágil que nos permitisse adentrar nas imensas fronteiras daquele submundo e, naturalmente, darmos início aos estudos de transladação,
em considerando a transformação moral dos seus habitantes aos milhares desde priscas eras, seria muito mais complexo do que o planificado para produzir-se esse deslocamento físico da comunidade e dos seus habitantes que recalcitrassem ante as providências que os poderia retirar para reencarnar-se ainda na Terra. A projeção, muito especial, era impressionante, como se estivéssemos na região hostil. Após os minudentes estudos, Eurípides Barçanufo propôs que se aguardasse a noite, portanto, momento mais sombrio, e que o nosso grupo, estando próximo de um dos acessos bem guardados, quando chegasse alguns arrebanhados, encapuzados, uníssemos-nos a eles, atravessando a estreita ponte distendida sobre o tremedal, e lá dentro poderíamos misturar-nos aos sucessivos grupos deambulantes pelos espaços de movimentação. Então, o que está sendo planejado aqui? Esses espíritos de luz vão esperar ali na porta, disfarçados, para quando chegarem esses trevosos, eles vão se misturar com eles para poderem entrar nesse reduto sem serem percebidos. Vamos ver no que isso vai dar. Resolução aceita. Foi-nos proposta uma conduta mental de compaixão e misericórdia, de maneira que nos revestíssemos de couraças vibratórias que nos protegessem das urdiduras tóxicas do ambiente nefasto e, ao mesmo tempo, permitisse-nos atingir a meta que ignorávamos pessoalmente. Ou seja, eles nem sabem ainda qual vai ser a tarefa que eles vão fazer. Certo? Então, se eles estão com pensamentos de misericórdia, eles vão estar protegidos para não, entre aspas, se contaminarem com aquele ambiente tão denso, psicológica e espiritualmente. Continuando. Para mim, ainda inexperiente em tecnologia transcendente, o curioso era observar que na planta projetada, à medida que nos detínhamos em qualquer detalhe, este adquiria vida e surgia em terceira dimensão. As horas transcorriam conosco nas imediações do tenebroso local. Encoberta por densa camada de vibrações de muito baixo nível, emanada pelos ali residentes e suas ações nefastas. Nesse ínterim, acercou-se-nos um grupo expressivo de espíritos que se identificavam pelas funções que exerciam, e de fato demo-nos conta de que se tratava de especialistas em um tipo de engenharia que eu desconhecia. Recebidos afetuosamente pelo benfeitor Spinelli, que os aguardava com discrição, tiveram acesso de imediato ao painel no qual refletia a planta da comunidade que acabáramos de conhecer naquela projeção especial. Eles desmontaram os alicerces das construções nas furnas da triste paisagem que logo mais deveríamos visitar. Comentaram detidamente uns com os outros a respeito dos equipamentos especiais que pudessem deslocar as edificações fluídicas sobre os subterrâneos e salas sombrias, transformadas em estranhas habitações punitivas e residências coletivas promíscuas e miserandas. Após as análises minuciosas, foi exposta a maneira mais eficiente para a transplantação de todo o conjunto, permanecendo as edificações da natureza que futuros espeleólogos iriam identificar como galerias fantásticas, sem terem a mínima ideia do que ali havia ocorrido por séculos. Meus amigos, eles vão transferir toda a construção espiritual negativa desta furna para outro local, sem que essas pessoas percebam. Olhe que coisa fantástica. Vamos aprender tudo isso. Continuando a nossa leitura. Para contemplar o plano de transferência da cidade, tornava-se inevitável penetrar nos seus meandros.
O amor do Pai Celeste, que sempre busca liberar o espírito do crime e não o punir pelo infortúnio praticado, facultava que caravanas espirituais misericordiosas visitassem a região de sofrimento para acolher aqueles que se encontravam arrependidos sinceramente no lodaçal da entrada. Animais viscosos e estranhos, muitos deles resultado de fenômenos de zoantropia, misturavam-se com batráquios, ou seja, sapos, animais do tipo sapos, rãs, etc., e outros repelentes, em ininterrupto afogar-se sem parar. Estavam desencarnados. Sim, porém despertaram naquela terrível prisão a céu aberto, cujas emanações pantanosas cobriam o brilho das estrelas. Havia permanente tempestade específica no ar, que chibatava inclemente a região, e de vez em quando produzia chuva e frio cortante. Os relâmpagos e trovões eram pavorosos. Mesmo aqueles atormentados que tentavam fugir pareciam apoiar-se à lama movediça que os não sustentava e cedia o seu peso, afogando-os de contínuo. O que ele quer dizer? Que era impossível morrer, porque já estavam mortos. Eles tinham a sensação de se afogar naquela lama constantemente. Santa Isabel de Portugal, a santa, e inúmeros grupos da sua caridade inspirados visitavam aqueles abismos em homenagem à Mãe Santíssima, com equipes de socorristas com redes luminosas, magnéticas, que atiradas sobre o alagadiço permitiam a retirada daqueles sofredores sinceramente modificados, que cimantavam as suas malhas sendo recolhidos. Quando, entretanto, não se tratava de uma transformação interior legítima, rompiam-se as malhas em que se agarravam e voltavam a cair no abismo. Ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. A região era, mesmo para nós, de difícil acesso, embora a nossa melhor boa vontade. Entretanto, técnicos de socorro e visitação habitual haviam traçado rotas em linha indiana, na qual se tem apoio para alcançar a entrada de acesso ao interior. Organizando-nos à noite, que chegara fúnebre ao local, no horário estabelecido, reunimos-nos todos à borda de imenso rincão de horror e oramos emocionados, iniciando a travessia. Ouvíamos o clamor da tempestade dos seres espirituais em lamentos e queixas horríveis, misturados a vozes de aves horrendas que voavam sobre nossas cabeças. Fôramos advertidos a termos cuidado com o nosso sentimento de compaixão das suas dores. Compreendo, porém, que todos haviam elegido espontaneamente o habitat, porque haviam também os farsantes que imploravam misericórdia, conforme as sereias mitológicas do livro A Odisseia, escrito por Homero, que arrastavam com as suas melodias os navegadores distraídos ou curiosos, a fim de devorá-los depois. Vimos vários exemplos de seres chorosos, mistificadores, que surgiam à nossa frente inspirando-nos piedade. No entanto, eram ardilosos, obsessores, tentando afastar-nos do roteiro de segurança para tombar-lhes as seduções. Eu faço um parênteses aqui, meus amigos, porque se esses sentimentos desses chorosos fosse verdadeiro, por si só eles sairiam de lá, eles não precisariam ajuda de ninguém. Porque, tendo elevado o seu padrão vibratório, naturalmente eles dali sairiam. Por isso que eles sabem que é fingimento. Mas vamos continuar a leitura. Com aproximadamente meia hora, atravessamos o charco pestilento e alcançamos o patamar sólido. Acima de hedionda sombria entrada, via-se uma tabuleta mal apresentada e grotesca, com a inscrição Cidade da Justiça. Embora acostumado a visitar regiões dantescas, um inexplicável horror começou a apoderar-se-me. Vigilante e amoroso, Eurípides Barçanufo percebeu minha angústia e, de imediato, com forte vibração mental, instigou-me. Pense em Jesus, o seu amor,
porque aqui estão em maioria aqueles que o detestam e aqueles outros que o defraudaram. Recompondo-me imediatamente, mantive o pensamento no Sermão da Montanha, ao alcance de todos nós, e em número volumoso espalhamo-nos pelos amplos meandros de horror, sabendo a hora do reencontro para o retorno. Cada grupo tinha uma função especial antes estabelecida. Nossa equipe reuniu-se e avançou pelo que seria um corredor central largo e de acesso às salas laterais. Não havia curiosidade de nenhum de nós, antes o interesse de conhecer esse submundo espiritual que existe em nosso interior, cujos atos vulgares e infames põem a descoberto quando as experiências carnais, assinalando nosso perispírito com os valores que nos caracterizam e a morte nos leva a vivenciá-los. O pandemônio era chocante e as aberrações inimagináveis praticadas em toda parte. Um espetáculo deprimente e nauseante. As exsudações pútridas infestavam tudo. Era necessário um bom controle mental, de nossa parte, a fim de permanecermos seguindo o objetivo que ali nos levava. Subitamente alcançamos uma sala ampla, na qual se atropelavam os residentes e dava-nos a impressão de que era momento de algum julgamento. Um vergonhoso simulacro de justiça era representado por alguns perversos árbitros que se sentaram num ridículo tribunal, no qual estavam diversos espíritos apavorados que deveriam ser sentenciados. Eu lembro aqui, meus amigos, o livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier, que descreve exatamente essa cena. Espero que tenham conhecimento desse livro, já lido aqui no canal e disponível para quem quiser estudar um pouco mais. Continuamos a leitura. Numa agitação enfrene, entre gritos e chibatadas aplicadas por auxiliares do hediondo Tribunal da Turba-Multa, foram sendo julgados os criminosos, alguns deles representantes de cultos religiosos enganadores, líderes comunitários e administradores que usurparam os bens públicos. Apavorados, pela qual procuravam justificar os atos inóbeis sob acusações inclementes que negavam, mas terminavam por ceder em face da apresentação das cenas indignas que eram expostas numa tela muito grande, na qual eram projetados alguns dos momentos incríveis em que delinquiram. Dei-me conta de algumas atitudes no capítulo das obsessões, quando gravam algumas cenas covardes e ignóbeis daqueles quais pretendem submeter, ao mesmo tempo que por telepatia transmitem culpa e ressentimento de si mesmos. Na grande maioria das vezes, a momentânea vítima tombava nos quadros mentais que os aturdiam. As punições eram cruéis e irrevogáveis até futuro julgamento, quando expungissem parte delas. Alguns espíritos deformados em processo degenerativo na aparência, quase inconscientes do que ali se passava, foram transferidos para outro ambiente, no qual seriam hipnotizados para completarem as modificações idioplásticas. Então, esclarecendo bem esses detalhes, são espíritos culpados julgando espíritos culpados, certo? Esses primeiros, os que têm algum poder, se acham no direito de fazer essa justiça, o que é tudo um absurdo entre todos os aspectos. Mas isso existe, isso é real, narrado em vários livros por vários médiuns e vários espíritos. Seguindo, o enfermo era sentado em um tipo de cadeira especial e era atado. Colocava-se sobre sua cabeça uma coroa metálica, semelhante à que se aplica nos condenados à morte por eletricidade. Fios pesados se ligavam a equivalentes equipamentos dos justiceiros hipnotizadores. Esses emitiam uma força mental. Você é um lobo, todo você freme de forma lupina, assuma sua real personalidade. Enquanto as pequenas mudanças se faziam na face eram acentuadas, produzindo hipnoplastia. Eram transferidos para uma seção ao lado, em sono profundo, e ao despertarem, haviam se transformado nas construções mentais que foram aprimoradas no setor terapêutico. Quanta tristeza, meus amigos! Mas é provocada por eles mesmos. Nós semeamos nossas dores.
e temos que colhê-las. Vamos estar atentos, não só aos nossos próprios erros, nossos enganos, vamos sempre avaliar se o que fazemos está de acordo com as leis ensinadas por Jesus. E vamos tomar muito cuidado para não seguirmos esses líderes, esses pseudo-líderes religiosos ou políticos que se dizem seguidores do Mestre, que na verdade são lobos disfarçados. Jesus mesmo nos disse: lobos disfarçados de cordeiros. Aqui encarnados, eles têm facilidade de se disfarçarem. Estejamos atentos. Aguardo todos vocês na sequência desse capítulo, no nosso próximo vídeo. Abraços a todos.